Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a TV Web Ponta Porã Informa. E agora, apesar do Campeonato Brasileiro estar aí para começar no fim de semana, o que se fala no mundo do futebol no Brasil hoje é a decisão do Campeonato Paulista Corinthians e Palmeiras. E já teve polêmica aí, né? Claro, o pessoal já vai do lado de lá, do verde, lado verde da história, vai reclamar de arbitragem, vai querer arbitragem, vai tentar pressionar, né? Tiveram na cabeça deles problemas no jogo, na decisão passada em que o Corinthians venceu dentro de campo, né? Até hoje eles reclamam um pênalti que não existiu, que eles queriam que fosse marcado. Normal de decisão de campeonato, normal de bastidores. E aí vem a situação do teste para o Covid, que também virou polêmica por lá, porque o Corinthians se recusou. E o Palmeiras quer o teste, mas o Corinthians acusa o Palmeiras de não ter cumprido o protocolo e por isso querer os testes. E o Corinthians alega já ter feito o seu confinamento desde a volta ao futebol, e por isso não precisa. Só que ontem a Federação de Futebol de São Paulo, bateu o martelo, né? As delegações de Corinthians e Palmeiras vão realizar testes para o coronavírus antes da disputa da finalíssima do Campeonato Paulista no próximo sábado, só para o próximo jogo. O jogo vai ser no Allianz Parque. Foi o que comunicou a Federação Paulista nesta segunda-feira, após um dia de polêmicas entre os clubes sobre a necessidade de realização do exame e o cumprimento dos protocolos de segurança para evitar a propagação da doença. Chegou o jogo por aqui, Roberto Boller, né? De acordo com a Federação Paulista de Futebol, nosso amigo Carlos Monfort aqui fazendo os gestos do Jô, né? De acordo com a Federação Paulista de Futebol, a decisão de realizar os testes foi tomada em comum entre os clubes e a federação, e os exames vão acontecer independentemente da decisão das equipes de concentrarem suas delegações nos dias que antecedem a partida decisiva. A Federação Paulista emitiu nota informando que, em comum acordo com os dois clubes, serão realizados testes em ambas as delegações, estando concentradas ou não, antes da partida decisiva marcada para sábado, às 15h30, horário do Mato Grosso do Sul. Os testes serão realizados pelo Albert Einstein, por meio de convênio que a Federação Paulista de Futebol possui com o hospital, segundo a nota da federação, em comunicado assinado por Moisés Cohen, presidente da Comissão Médica da Federação Paulista. Mas, em sua nota, a federação frisou que o comportamento adotado pelo clube vinha sendo correto, no caso do Corinthians, né? Vinha sendo correto porque o Corinthians vem já de regime de concentração desde a volta ao futebol, que aconteceu aí há pelo menos 15 dias. O Corinthians passou por uma situação antes, né, da volta de contaminação de muitos jogadores. Por isso, né, o Corinthians adotou esse procedimento e aí de confinamento mesmo, né, após a volta aí aos treinamentos. E os dois finalistas tiveram uma divergência ali, né? Teve início aí essa divergência em uma reunião de videoconferência pela manhã entre os presidentes dos clubes e os representantes da Federação Paulista. Na conversa, o mandatário corintiano André Sanches avisou que o elenco não faria exames para a detecção da doença antes da final, porque como os jogadores estão em isolamento, isso não é necessário. Esse posicionamento irritou o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, que pretendia realizar testes no time e que queria que o adversário também fizesse o mesmo procedimento, né? E o Corinthians seguiu todos os protocolos, segundo o André Sanches, acusou o Palmeiras de não seguir os protocolos, o Palmeiras não se pronunciou sobre isso, né? E Tião Prado, para quem gosta de futebol, ver o Cruzeiro nessa crise não é interessante, né? E a crise no Cruzeiro segue sendo grave e pode se agravar ainda mais. Em uma reunião transmitida entre dirigentes do clube para debater a alienação de um terreno, o presidente Sérgio Santos Rodrigues revelou que o Al-Wahda dos Emirados Árabes pediu à FIFA o pagamento de uma dívida em cima do volante Denilson e o rebaixamento do Clube Celeste à Série C do Campeonato Brasileiro. A negociação em questão aconteceu em 2016 e gerou uma dívida de 5 milhões e 300 mil reais ao Cruzeiro. A FIFA ainda não notificou o clube que já perdeu 6 pontos na Série B, ou seja, já vai começar a segunda divisão com menos 6 pontos. E a alienação do terreno que foi aprovada pela diretoria é justamente para aliviar tais questões. Contratos, né, pagamento de salários, porque o time já começa com menos 6 pontos, já começa com problemas de salários, não está conseguindo pagar altos salários, então contratação
fica impossibilitado, contratações ficam impossibilitadas, e aí essa dívida do Cruzeiro com o Clube dos Emirados Árabes, que o Clube dos Emirados já pediu a punição à FIFA, né? E o pagamento dessa dívida de 70 milhões, 70 milhões só, né, do Cruzeiro em relação a essa situação aí. E o Cruzeiro, o Palestra Mineiro pode ser rebaixado à terceira divisão se não, de uma forma meio que urgente, resolver essa pendenga aí, né? Essa pendenga com o time dos Emirados Árabes, o Al-Wahda. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações esportivas aqui, falar bastante de Campeonato Paulista, porque amanhã começa, né, na Arena Corinthians, o estádio do Corinthians, a decisão do Campeonato Paulista 2020.